pessoal, tudo bem com vocês? Olha, agora é oficial, podcast Raízes em Conexão. Gente, demorou, mas chegou, hein? Como prometido, eu falei para vocês que se eu fosse fazer meu podcast, ia ser o podcast. E ó, a gente já começa com o pé direito, porque eu não venho sozinha, eu venho com não uma só convidada, eu venho com duas. Vou apresentar aqui para vocês rapidamente as convidadas de hoje, mas antes eu quero falar que eu estou muito feliz mesmo em começar esse projeto incrível e posso contar também com pessoas que estão acreditando junto comigo nesse projeto, que são os meus parceiros. Então, a gente tem alguns parceiros aqui e eu vou mostrar para vocês o primeiro deles. A gente vai falar das canecas personalizadas. Gente, essa caneca aqui, ela é tudo de bom, ela é maravilhosa. Ela, assim, simplesmente me surpreendeu, porque igual a dona, né, da empresa falou assim, Jordânia, como você é uma pessoa mágica, tem que ser uma caneca mágica. Gente, olha só, a nossa diretora já deixou até a água quente aqui, para vocês verem como que ela funciona. Não pisquem. Olha só. Parece que não tem nada aqui, né? Mas prestem atenção que vocês vão ver a mágica acontecendo. Simplesmente essa caneca vai impressionar aquela pessoa que você ama, que você tem um carinho especial por ela. E a Michelle, que é a dona da empresa, ela falou que pensou justamente naqueles momentos que a gente quer impressionar aquela pessoa que é tão querida, né, tão especial. E essa caneca ela é térmica, então quando você coloca qualquer líquido quente, ela vai aparecendo, vai surgindo a imagem bem lentamente. Então a pessoa vai ter aquela surpresa gostosa. Então você pode colocar uma mensagem especial para a pessoa que você ama. E nessa época de Copa do Mundo, ela também faz canecas personalizadas com a Copa do Mundo, o seu jogador preferido, a seleção brasileira, e também se você tem um time aí preferido, predileto, você pode também pedir para ela personalizar com o seu time preferido. E também você também pode pensar nessa questão do Dia dos Namorados, né, gente? Porque quem não quer, né, receber aquele presente tão diferente no Dia dos Namorados. Então fica aí essa parceira maravilhosa. Então esse é o primeiro parceiro que está aqui no podcast Raízes em Conexão. Então você pode chamar lá a Michelle, ela vai atender vocês com muito carinho, tá bom? E pode pedir também aquele descontão que eu já falei para ela, que é para dar um descontão, hein? Olha só, galerinha, como que ficou. Olha que incrível. Ela é mágica mesmo, né? Mais mágico vai ser o momento que você vai entregar essa caneca para a pessoa vai ver aquele momento de vocês especial surgindo assim. E é uma coisa para a vida toda, né? Então, vamos combinar que um presente desse, eu particularmente ia adorar receber. Então, você que quer adquirir uma canequinha dessa, lembrando que a gente está outono e inverno, né? Se eu não me engano, já entramos até no inverno. É o presente ideal. Então, chama a Michelle lá, fala que você viu aqui no podcast Raízes em Conexão, que eu tenho certeza que ela vai dar aquele descontão para você. E a nossa segunda parceira desse podcast incrível é Raízes da Essência. Gente, olha só esse buquê maravilhoso. A Ana é incrível, simplesmente. A Ana, ela é uma parceira que eu já levo para minha vida, é uma amiga pessoal e agora ela tá com essa empresa de sabonetes artesanais. Gente, ela fez esse buquê, vocês não têm ideia. Que pena que a tecnologia ainda não chegou para vocês poderem sentir a fragrância desse buquê. Aqui tá muito cheiroso, o estúdio tá muito cheiroso, realmente. E a Ana, ela trabalha com sabonetes artesanais. Então, você que gosta de uma coisa personalizada, também para momentos especiais, eu super indico a Ana. Por quê? A Ana, ela tem essa empresa que é familiar. Gente, a coisa mais linda. Ela trabalha com os filhos dela. O filho dela, de 13 anos, que deu a ideia, ele ajuda ali na parte artesanal. Eles usam extratos da natureza mesmo. Por isso que eu convidei ela para esse projeto, porque eu acho que tem tudo a ver com Raízes da Conexão. Então,
eles fazem essa união da família. A filhinha dela, a Giovana, gente, não sabe nem falar direito e já pega ali as essências, sabe? E participa. Então, assim, essa empresa é maravilhosa. E como os meus parceiros não fazem nada pela metade, as minhas convidadas, gente, vão receber também. Olha aqui. Presentinho. Olha que coisa linda, gente. Raízes da Essência para as minhas convidadas. Mas antes de presentear as minhas convidadas, eu tenho que apresentá-las para vocês, né, gente? Não dá só para dar um presente assim e sair andando, não. Então, eu vou apresentar as minhas convidadas para vocês e vocês vão achar incrível o conteúdo de hoje, porque hoje, a inauguração desse podcast, gente, vai ficar para a história, porque a gente já está começando com o pé direito. Então, galerinha, olha aqui, vou presentear as minhas convidadas, espero que elas gostem, porque eu tenho certeza que elas vão gostar, gente, porque eu assino embaixo, essa empresa realmente é incrível. Primeiro aqui para Beatriz. Muito obrigada. E o outro para Obrigada, Renata. Jo. Obrigada. Olha, presente se abre na hora, então vocês, por Ai, favor. sim, Iremos vamos abrir fazer com tá de toda feita. certeza. Obviamente. Que lindo, Raízes e Essência. Abram. Uau! Que lindo! Nossa, que cheiro bom, Jo. Nossa, que maravilhoso! Nossa, olha que lindo, gente, olha. É incrível, Muito porque lindo. a Ana, Nossa, tá lindíssimo, olha. ela Olha que pensou em cheiroso. fazer, pessoal, como se fosse a camada da terra, É verdade. né? Nossa, Então, ficou lindo lindíssimo. demais. se olhar aqui na lateral, Aqui, é ó. como se fosse a terra ali, a Sim. parte da onde vai saindo as raízes e o topo, né? Como se fosse as Maravilhoso. raízes mesmo. Nossa, O cheiro é lindo. incrível. Maravilhoso. Muito obrigada. Ai, que bom que Obrigada, vocês gostaram. Jo. Obrigada, Raízes e Essência. Adoramos. Agora eu vou pedir para vocês deixarem aqui do ladinho. A nossa diretora vai guardar ali pra gente. E a gente vai começar o nosso podcast, porque a gente tem muito assunto bom para falar com essa mulherada. Agora eu vou apresentar aqui a nossa primeira convidada. Eu vou falar um pouquinho dela, mas eu vou deixar ela se apresentar. É a Renata. A Renata, eu conheci ela aqui no YouTube. Gente, esse ambiente para ela é bem familiar, não é um ambiente estranho, mas para mim é uma honra tê-la aqui no primeiro episódio, né, do meu podcast, porque ela tem muito a agregar nesse universo feminino e eu vou deixar ela se apresentar. Rê, muito obrigada mais uma vez. Jo, eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa, porque, gente, a Jo é um presente que veio do YouTube, uma inscrita que se tornou uma grande amiga. E eu quero dizer que aqui é uma união de propósitos, de nós três aqui, né? Na verdade, uma união de propósito. Agora vou me apresentar para vocês. Meu nome é Renata Lima. Eu tenho 2 canais no YouTube, o Renata Lima Real, que é o vlog do meu dia a dia, e o Renata Lima Desperta. Em ambos os canais, eu abordo assuntos sobre mulheres maduras. Eu que atualmente com 43 anos estou na menopausa, entrei precocemente, então abordo muito isso, a questão de a mulher se libertar, a mulher ser independente, ter autonomia própria, ser independente. Eu falo assim que eu tento inspirar mulheres para serem mulheres águias, mulheres que abram as asas e voam alto como a Jo, que é um voo alto que ela tá dando aqui nesse dia. Quero dizer, Jo, que eu tô muito orgulhosa de você e que eu te desejo todo o sucesso do mundo e me sinto muito grata por estar fazendo parte disso. Obrigada, o prazer é Muito todo obrigada. meu. Gente, e a segunda convidada também uma pessoa muito especial. Todos que vão passar por essa mesa vão ser especial. Mas essa tem um cantinho assim bem especial no meu coração, porque é uma amiga minha, pessoal, mas é aquela amiga que quando você tá assim com dúvida se você pode, se você não pode, tem aquele projeto que você tá com medo, ela vai lá e fala, vai, faz que você é potente, que você consegue. A Beatriz. Olá, tudo bem, Jo? Quero te agradecer por essa oportunidade, porque você é maravilhosa. Eu já te falei isso diversas vezes, você é incrível e eu sempre disse que você iria crescer, evoluir. Estamos aqui. A Renata é um presente, né? Também na nossa vida, porque a gente sempre falava a respeito de gravar, de fazer, mas assim, sempre faltava alguma coisa. Sim. E Deus nos presenteou com a Renata, que Obrigada, faltava a gente. Renata. Agora sim, nós estamos completa. E Deus vai te abençoar muito e você só tem a evoluir, porque você é um presente também na minha vida. Nós temos uma amizade pessoal de muito tempo, mas assim, eu fico muito feliz com cada evolução que você tem.
E vamos lá, vou me apresentar. Meu nome é Beatriz Késia, eu sou terapeuta comportamental. Então, minha especialidade é relacionamentos e relacionamentos abusivos. Eu ajudo tanto homens quanto mulheres a serem independentes, porque tem a questão da dependência emocional. Então, eu consigo ajudar os dois, né? Os dois lados, ambas as partes. Olha isso, gente. Ó, as convidadas, vocês já viram que é convidadas de peso, né? Então vocês, ó, que nem a Renata fala, já pega seu cafezinho, já pega, sabe, seu cantinho que você gosta da sua casa aí, porque hoje o conteúdo vai agregar muito, tanto se você tem um relacionamento, se você deseja ter um relacionamento, ou se você já teve um relacionamento, saiu dele de uma forma traumática, complicada, e também para você que é uma mulher que tá, como eu, né, começando algo novo. Então, vamos começar. Hoje, no nosso podcast, a gente vai falar sobre crescimento, autoestima e o ser autossuficiente. Eu queria começar com a Rê, que antes da gente chegar aqui no estúdio, a gente estava comentando sobre o crescimento. Antes da gente crescer, a gente primeiro tem que ter o quê? A consciência que a gente precisa crescer, que a gente está estagnado, e ela falou que isso é muito verdade, porque tem mulheres que não têm essa consciência, né, Rê? Então, eu Exatamente. queria saber de você, as mulheres que chegam até você, que buscam a sua mentoria, como que essas mulheres chegam normalmente, se a grande maioria tem essa consciência que precisa crescer, que precisa sair do estado que ela tá, ou se você ainda precisa ainda fazer aquele trabalho mesmo de jogar aquela sementinha no coraçãozinho dela para ela ter essa consciência. Como que tá hoje o cenário das mulheres? Então, o que eu percebo é assim, é de cortar o coração, porque eu recebo diariamente tantas mensagens no Instagram, nos comentários dos meus vídeos, eu vejo que as mulheres, elas sabem que elas precisam mudar, elas têm aquela vontade de crescer dentro delas, mas é como se houvesse uma força maior em cima delas que não as deixam crescer. Na maioria dos casos, são mulheres que estão dentro de um relacionamento, muitas vezes um relacionamento longo. Eu mesma que venho aí de um casamento de 25 anos, que está uma montanha-russa de emoções, né? Porque não é fácil, gente. Então, assim, o que eu gosto de ensinar na minha mentoria para as mulheres, essa questão do crescimento, é elas se tornarem autossuficientes, independentes para crescerem, independente, gente, de separação ou não. Eu sou muito a favor do relacionamento, eu acho que nem toda solução é a separação. Então, o que eu gosto de falar para elas é plantar dentro delas aquela sementinha de elas crescerem como mulheres já dentro do relacionamento, né? E eu não prego separação, não sugiro a nenhuma delas que façam isso. O meu trabalho é justamente plantar essa semente da vontade de crescer, porque como eu falei, elas têm uma consciência, mas ao mesmo tempo parece que algo as leva para trás. E eu sei que isso é o medo, né? É a insegurança, porque muitas dessas mulheres vêm de relacionamentos com dependência financeira, mas como a Jo falou, o crescimento, eu falo muito isso lá no meu canal. Para você crescer e você se tornar uma mulher independente financeiramente, primeiro você tem que se tornar independente emocionalmente. Verdade. Porque muitas vezes a dependência financeira, ela vem da dependência emocional, né? Então, eu acho que assim, por mais que elas tenham consciência, às vezes falta só um empurrãozinho, porque muitas das mulheres não acreditam nelas mesmas, né? Uhum. Elas ficam presas ao medo, à insegurança, e eu gosto de plantar aquela semente de não, vai que você consegue. Porque eu estar aqui hoje, inclusive, no podcast da Jo, foi um grande ato de coragem. Eu deixei marido e filho para trás, estou aqui há quase 2 meses, e vim justamente com um propósito, com esse propósito de abrir asas e voar. E foi com esse propósito que hoje eu estou aqui, Uhum. e poder estar aqui nesse dia de inauguração da estreia do podcast da Jo é um grande prazer, né? Eu falo que, por exemplo, no meu meio, que é da beleza, a mulher que ela tá muito tempo sem se cuidar, ela fica com aquela dor, aquela questão assim da autoestima baixa.
Então, às vezes um parente fala assim: "Ai, você precisa fazer uma unha, você precisa fazer o seu cabelo, você tá muito desleixada". Então Exato. ela fica com aquela vontade de se cuidar, mas ela não tem esse empurrão, uma semente ainda não foi plantada. Aí ela vê lá a Morena Flor ela vê a Morena Flor nos stories, ela já vê uma unha bonita, aquilo ali, querendo ou não, é uma sementinha que a gente está plantando diariamente, né, na rede social, para criar essa vontade dentro dessa mulher, né, voltar a ter essa autoestima, né? Embora muitas tenha já essa consciência que precisa melhorar a questão da estética, da beleza mesmo, e cuidados pequenos, né, Rê? Não precisa coisas muito grandes para poder ter essa noção da jornada que ela vai seguir, que seria o crescimento, né? Exato, eu gosto de falar assim que eu acho lindo o trabalho da Jo, porque justamente ela trabalha nisso, de elevar a autoestima de mulheres. E o que eu falo muito também, que muitas mulheres que chegaram nesse ponto de estar se largando, já não se cuidam mais, já não tem vontade de fazer uma unha, de arrumar o cabelo, já é a mulher que já se abandonou. É Quando você porque olha, às vezes, pra uma mulher e ela tá desleixada, ela tá jogada, literalmente, isso não é desleixo, gente, isso não é relaxo. Essa mulher ela já tá perdida dentro dela, sim, né? E ela já não sente vontade, eu falo muito da libido pela vida, né? Ela perdeu a libido de viver, sim, ela perdeu o encanto pela vida. Então sim. ela pensa, pra que que eu vou me arrumar? É. Já não acredito mais em mim mesma, perdi amor próprio, perdi a autoestima, né? Sim, é. A Bia, como terapeuta, pode falar com mais propriedade nessa questão do emocional, né? O que passa na cabeça dessa mulher, Bia, quando ela fica, pelo menos assim, a ponto das outras pessoas começarem a ver, né? Que não tá mais fazendo uma unha, não tá mais fazendo um cabelo. Como que é de pessoa para pessoa, mas no geral, nessa parte clínica, como que você vê a parte emocional dessa mulher? Então, no caso, como a Renata ela relatou, isso realmente acontece. É muito frequente. Pode não parecer, mas é muito comum. São mulheres que chegam até você e chegam até a Renata, né? Na questão de querer se cuidar, e aí você escuta os relatos. Só que por trás disso tem aquela questão do relacionamento. Uhum. E geralmente mulheres, tanto mulheres quanto homens que começam a deixar de se cuidar, como você disse, tem a questão de estar desleixada, ela já desistiu dela porque ela partiu pelo princípio de continuar dentro de um relacionamento na qual ela sabe que não está bom, está ruim, mas o fato de estar ruim, ela não consegue identificar que ela precisa sair. Muitas das Entendi. vezes ela não consegue, ela quer ficar segurando porque ela tem aquela dependência emocional, a dependência financeira. Então ela fica ali segurando, segurando, é como se ela tivesse com uma corda na mão, a corda já quase arrebentando, a mão sangrando, mas ela sente a necessidade de estar ali porque ela ainda não tem dependência financeira e ela é dependente emocional. Então o fato que ela sabe que está ruim, ela se anula. Ela se diminui, perde o amor próprio, perde o amor pela vida e perde o libido até sexual de todos os sentidos, né? O libido de todas as formas. Sim. E aí ela fica desleixada porque ela escolheu estar lá e ela desistiu dela. Quando ela fica num relacionamento ruim, é porque ela já desistiu dela. E isso é muito ruim porque vem até a questão da depressão. Que hoje a depressão, antigamente as pessoas diziam que era muita frescura. É Hoje verdade. não, hoje a nossa geração, ela se mata. Às vezes você acha que tá tudo bem, tá rindo, posta vídeos, tá brincando com os colegas, tá conversando com você hoje e amanhã do nada você escuta dizer, nossa, você viu, se matou. Então a depressão, ela é muito silenciosa. É. Então, tem vários tipos de depressão. E também temos a depressão funcional, que é aquela, eu tenho que fazer porque não tem quem faça por mim. Se eu não for, ninguém vai. Se eu não fizer, ninguém faz. Então, assim, aquela pessoa que tem que fazer tudo, porque ela ela é tudo para todo mundo e não tem ninguém por ela. Então, as mulheres, elas entram nessa questão de desleixo, de se desprezar, de se sentir menor, que ela, além do relacionamento estar ruim, dentro do relacionamento, ela vive a questão dos abusos e ela vive num ambiente de traições. Aí, Nossa. dependendo, se for uma mulher muito, que esteja assim ao extremo, muito machucada, ferida, tanto internamente quanto externamente, provavelmente já vem uma coisa da infância. A questão de pai, de Uhum. mãe, agressões que vêm, relatos, quando é um ambiente muito caótico, né? Aí ela, se não cuida disso, isso vai te atropelando, te atropela na infância, na adolescência e na vida adulta você tem problemas de se relacionar com as pessoas e o seu nível de carência, ele é ele é tão grande que você não consegue perceber que você aceita migalhas. Nossa. Você aceita qualquer É coisa muito que tá sério. bom.
aqui tá bom, e você fica na zona de conforto. Só que a partir do momento que você procura ajuda e você consegue se identificar que você está num relacionamento ruim, isso é maravilhoso. Que é onde entra você, entra eu, entra a Sim, as Renata, profissionais, entre os né? profissionais em si que Exato. conseguem alertá-las. Porque quando a mulher, ela entra num relacionamento abusivo, a primeira coisa que acontece é que a pessoa ela começa a se afastar. Porque o companheiro começa a afastá-la das pessoas. E automaticamente as pessoas não entendem, algumas não têm a visão e a percepção, acaba abandonando essa mulher. Porque Nossa. você vai falando, você vai alertando e você acha que ela não quer enxergar. Uhum. Quando ela enxerga, é maravilhoso. Todo mundo consegue ajudar, não ali, vamos fazer. Mas quando ela está num relacionamento abusivo e ela não tem ninguém por ela, porque todo mundo já abandonou, achou que ela realmente escolheu aquilo, só que ela escolheu inconscientemente, muitas das vezes ela não tem força para pedir ajuda. Então, aí ela fica naquilo, aí as pessoas se afastam, ela fica sozinha, aí apanha dentro de casa, sofre os abusos, aí E tira totalmente o brilho dela. muitas dessas mulheres, elas dão o marcador, é quando é uma mulher vaidosa, por exemplo. Eu já tive casos de clientes fazer a unha todo mês, bonitinho, ir no salão de cabeleireiro, ir na sua depiladora, e de repente ela sumir de tudo. Sim. Isso é um grande marcador, porque tem Exato. aquela mulher que ela gosta de se cuidar. E um relacionamento abusivo, acredito que vai tirando o brilho dela, vai tirando aos poucos, né? Sim. E eu acho que nós, como profissionais, tem que ter um feeling muito aguçado e também muita sensibilidade para estar abordando isso com essa mulher, porque a grande maioria nem sabe que está num relacionamento assim, né? Mas voltando para a questão dessa questão do externo, vamos dizer assim, né? Vamos ver essa mulher externamente. Quando a mulher, ela vira o jogo, ela acorda, como todo mundo fala, né? Virou a chave. Vamos supor, ela conseguiu sair, Bia, desse relacionamento abusivo, ou ela já tem consciência e ela volta a olhar para ela, né? É muito lindo quando isso acontece, porque eu, por exemplo, receber uma mensagem de uma cliente que eu sabia, porque a gente que tá ali em contato, esse meio da beleza, as mulheres se abrem muito, né? As pessoas falam que as manicures são as psicólogas. É uma terapia, porque né? elas sentam ali na nossa mesa e se sentem à vontade para abrir. E é muito lindo quando a gente recebe uma mensagem, ai, marca o meu horário, né? Ou aquela cliente, aluna que fazia muito tempo abandonou a mentoria, Exato. né? Sim. Ou o projeto e manda uma mensagem para você e você fala, caramba, ou resolveu, né? Sim, Resolveu, exatamente. ou ela teve um grande despertar, né? Eu Exato. queria saber de você, Rê, como que você se sente quando essa mulher, ela teve esse mindset, né? E volta a ter esse contato com você. Como que é a sua abordagem, assim, com essa mulher? Ela chega muito fragilizada ou ela chega com aquela revolta? É de mulher para mulher? Conta um pouquinho pro pessoal. É de mulher para mulher. Tem mulher que chega assim, bem forte, né? Tipo, nossa, eu consegui me livrar daquilo. E tem mulher que chega muito fragilizada. Porque, como eu falei, existe muita questão financeira, algumas apenas a questão emocional mesmo, estão muito fragilizadas emocionalmente. Mas quando chega nesse ponto de. Por mais que a mulher esteja muito fragilizada ou que ela esteja com medo, eu fico muito feliz quando alguma mulher chega até mim para mentoria, já tendo essa consciência de estar despertando. É meio caminho andado, É meio né? caminho andado. E eu gosto muito de falar isso porque a gente tem essa virada de chave depois dos 40 anos. É muito comum. Talvez algumas pessoas ainda não consigam entender, talvez pessoas mais jovens não entendam, né? Eu sou a mais velha das três aqui, eu tenho 43 anos. Gente, é só Não em parece. números, porque ela tem uma vibe assim, ó, Mas eu posso maravilhosa. falar isso com muita autoridade, porque o que acontece com nossas mudanças hormonais, né? A gente fica intolerante a muita coisa. Eu gosto de falar que quando a gente é mais jovem, a gente enxerga nossos parceiros com um filtro. A gente realmente parece que a gente tá iludida. Eles têm os defeitos. Eu falo aqui de mulheres, gente, porque o meu conteúdo ele é direcionado apenas a mulheres, tá? Então, só apenas ajudo mulheres. E quando a gente não enxerga os defeitos, mais que eles tenham inúmeros defeitos, a gente não consegue enxergar.
Só que quando a gente tem essa virada de chave, que é geralmente na menopausa, porque a gente perde os hormônios e parece que com eles vai embora essa percepção do príncipe encantado, ele não existe mais. E você tá falando um ponto bem importante, porque assim, se vocês forem ver, a maioria das crises existenciais é quando a menina tá mais novinha. Só que quando é relacionado à vida dela, carreira, relacionamento, Exatamente. justamente é nessa, É nessa nessa fase. linhazinha, né? Porque aí a mulher chega naquele ponto de, mas por que eu tô fazendo esse trabalho? Isso não É. me preenche. Então, muitas mulheres, elas se descobrem quem elas realmente são, o que elas gostam de fazer, como profissão, como propósito de vida, apenas após os 40 anos. E muitas mulheres que às vezes passam uma vida inteira casada, elas descobrem que aquela vida não era para elas, né? É, eu acho que isso depende muito do seu parceiro também, né? No meu caso, foi e ainda é uma montanha-russa de emoções. Eu não posso nem reclamar muito que meu marido ele se esforça muito para entender, então é importante você, mulher que tá aqui assistindo esse podcast, que tá nessa fase dos 40 anos, se você estiver já na pré-menopausa, que já é aí a partir dos 35, senta com o seu parceiro e explique para ele, porque os homens, gente, se a gente não se entende nessa fase, É. imagina o homem. E Tem ninguém homem tem bola de não cristal, tem, né? gente, ninguém tem bola de cristal. Dentro de um relacionamento, independente da fase que você está da sua vida, tem que haver comunicação, porque ninguém é obrigado a adivinhar nada, né? É. Mas após os 40 é muito crítico. Então, explica pro seu marido o que é a menopausa, o que acontece. Você perde seus hormônios e com ele não é só a libido, gente. Eu falo assim que a libido sexual, ela é a ponta do iceberg, porque a mulher que chegou no ponto de perder a libido sexual, ela já perdeu a libido de viver. Sim, Por isso que eu verdade. falo, e a libido é a força da vida, minha gente. A libido é a força de viver. Pode ver, pessoas que têm mais libido são mais criativas, têm vontade de fazer acontecer. É Então é verdade. sobre isso. É. Então essa mulher ela já chega com os dois pés na porta, o que ela não fez É com. agora ou nunca. Ela já Eu quer gosto, eu fazer amo essa tudo, né, frase. Rê? Ela já quer fazer. Gente, no finalzinho a Rê vai falar dos programas que ela tem, mas eu tô participando de um especial que se chama Reset, e tem muitas mulheres lá 40 a mais, e elas são assim, ó. Nossa, faz todo o roteiro, alimentação correta, exercício, treino, porque justamente essa mulher que ela não tem tempo mais para perder, né? E ela Exatamente. já ressignificou tantas coisas que ela fala: não, agora ou É nunca, eu agora ou quero nunca. fazer tudo Não somos mesmo, mais né? tão jovens, a gente não tem mais aquele. A gente já não vê mais tanto tempo pela frente. Então você chega numa fase que você fala: eu não posso mais viver assim. É É. agora ou nunca, Sim, né? eu no lado da beleza, eu percebo, eu falo que, eu brinco, né, eu tenho bastante clientes 60 a mais, e eu falo assim, eu amo esse público, porque são as mulheres tão bem resolvidas, Exatamente. que elas pintam a unha da cor que elas querem, faz o formato que elas querem, elas são muito alta astral, têm comprometimento com o horário, e assim, elas não ligam pro que vão dizer, o que vão falar, e é muito gostoso a gente ver essa diferença, não só de idade, mas da questão da percepção que cada mulher tem A autoconfiança, da né? autoconfiança, Não é né? mais sobre, ai, a cor da unha que meu marido gosta. Eu já ouvi A cor isso, da viu, unha que gente? está na moda. Eu Não. já, olha, para vocês terem ideia, tem mulheres que são tão inseguras que para decidir uma cor que é simples de esmalte, ela manda foto do álbum lá das minhas cores pro marido. Né? E você percebe que não é uma coisa que quer agradar, é sempre. Então, assim, aí você começa a ver ali um marcador que algo não tá certo, né? Exatamente. Mas é muito gostoso. E no âmbito, assim, emocional, Bia, quando a mulher ela já chega, assim, totalmente, assim, já, até mesmo após um tratamento, né? Você consegue ver aquelas pessoas que passam 7 anos e não fazem nada. E em 7 meses parece que fazem tudo que em 7 anos não É isso conseguiram, mesmo. né? Eu acho que essa virada mesmo que todo mundo fala, né, Bia? Da mudança da mentalidade, quando ela tem consciência. O que você costuma ver lá no seu consultório, quando a mulher ela já tem essa consciência que ela tem que sair do lugar dela, que já ressignificou muitas coisas? Como que é o processo? Então, quando ela identifica, já é de se comemorar, porque são mulheres que ficam anos, tem mulheres que ficam a vida inteira e não conseguem enxergar essa questão. Então, assim, quando elas chegam até a mim e elas conseguem ter essa percepção que elas estão num relacionamento abusivo, geralmente o que eu digo? Você não vai conseguir simplesmente, eu abri o olho agora, eu vou sair amanhã. Não é assim, porque é a sua vida.
está em jogo. Para quem tem filhos, é diversas questões, né? A Sim. dependência emocional, financeira, então você tem que ir fazendo com muita cautela. Geralmente eu digo a elas que você tem que fingir que está tolerando tudo, mas esteja se preparando para É sair, muito delicado, né, a né? situação, né? É muito delicado, porque, querendo ou não, é um risco. Se eu falar, olha, pega suas Sim, coisas agora e vai embora. sim. Então, quando ela enxerga, é muito maravilhoso, né? Eu sempre recomendo a elas que falem com os familiares, Uhum. começa a pontuar, começa a fazer um planejamento, principalmente financeiro, né? Porque se ela não tem uma renda, ela não tem um emprego, que muitas das vezes, quando ela tá num relacionamento abusivo, automaticamente o parceiro dela não quer que ela trabalhe, quer que ela fique só pra ela. E quando trabalha, é um caos. Liga o tempo todo, manda mensagem, Uhum. aquele controle, onde você tá, o que você tá fazendo, cadê minha janta? É sempre assim, é uma Nossa. escrava, né? Então, assim, eu sempre recomendo conversar com os familiares, começar a pontuar, mas já começar a fazer o seu plano de fuga, entende? Já começar a ver alguma coisa, uma renda, principalmente quando tem filhos, que é bem complicado. Aí a gente pega, faz um planejamento e ela vai relatando pra mim. Eu sempre pergunto, olha, como é que tá isso? E ela tem que, na verdade, de fato, fingir que tá tolerando tudo pra conseguir Uhum. realmente sair dessa Nesses situação. casos são os casos mais críticos, né? Que a Sim, gente sente que envolve mesmo até ameaça, né? Que essa sim, mulher é uma situação mais delicada, né? sim, Mas aquela mulher que ela tem aquela questão mais emocional mesmo, ela tá presa emocionalmente, ou o cara tá preso emocionalmente, quando ela tem essa mudança de mentalidade, né? Com um tratamento psicológico, que eu acredito, gente, que é de suma importância. A gente não pode negligenciar um acompanhamento com um terapeuta, um psicólogo, até mesmo um psiquiatra, né, Rê? É muito importante a gente ter a nossa saúde mental como, assim, a base de qualquer coisa, porque por mais que você tenha amigas de confiança, uma irmã, uma mãe, nunca é igual, na verdade, nunca não, não é igual, gente. Então, um profissional olhar de fora, o olhar do profissional de fora é totalmente diferente. O profissional, ele consegue ver coisas que você não tá vendo, assim, ó, no seu nariz. Então, assim, eu acredito que você, como profissional, vamos dizer assim, dar alta para essa questão para o paciente deve ser maravilhoso, né, Bia? No cenário que a gente vive hoje, que é mais comum, parece, viver em relacionamentos abusivos do que não abusivos, deve ser como que seu coraçãozinho fica, assim, quando essa mulher consegue sair sem grandes prejuízos, né? Porque o prejuízo emocional acho que é pior do que o financeiro ou de qualquer coisa, sim. né? É porque a gente tá falando da vida, né? Da nossa Sim. vida em si. Então, eu atendo tanto homens quanto mulheres. Então isso é muito libertador, porque você chegar e dar alta para ela, eu traço um plano. Agora, quando vem essa questão, como você diz, muito perigosa, aí sim a gente vai fazendo um plano, aí tem que recorrer à delegacia, essas Hum. questões, mas é tudo de caso para caso. Quando é um caso que está mais progressivo, ou um caso que ainda não chegou a tanto, então a gente consegue bolar ali um plano. E eu esqueci o âmbito da pergunta. Não, como que você se sente? Como você se sente Isso, de dar alta. como profissional, como você se sente em saber que de tantos casos, né, a gente consegue resgatar uma mulher, né? Sim, Porque vamos dizer assim, a Morena Flor, né, que hoje tá como Jordânia Silva, tá, gente? Mas a Morena Flor, como da área da beleza, resgata o quê? Autoestima, essa mulher olhar para as unhas e falar assim, poxa, caramba, eu tô lavando a louça aqui, mas primeiro eu cuidei de mim, cuidei das mãos que vai lavar a louça, né? A Bia cuidando da parte emocional dessa mulher. Então, assim, eu quero saber como que você se sente em ver essa mulher toda ajustada, sabe? Emocionalmente, você fala assim, caramba, você há 2 anos atrás chegou no consultório aqui que não conseguia abrir a boca para falar e hoje tá com essa autoestima, vários projetos. eu me sinto muito feliz e assim, eu fico até agradecida por me procurar. E eu tenho uma questão de trabalho que é terapia breve. Eu, particularmente, não gosto de segurar muito o paciente. Então, eu já Uhum, deixo claro, terapia breve. A pessoa já chega com um problema, ali, já vamos sanar ali logo pra gente resolver, porque é algo que tá realmente incomodando muito ela. Mas eu preciso sanar algumas coisas, matar uhum, algumas coisas que é de infância, o que sim. aconteceu pra ela Voltar chegar lá nesse no ponto. porão, né? É, voltar lá. Porque assim, ninguém gosta de mexer naquilo que dói. É, Naquilo que dói, a gente não quer mexer. Então, assim, é como se fosse um buraquinho, né? Você tem uma ferida desse tamanho, você pega aquela gaze, você vai colocando em cima, vai pesando e o buraco só vai sim. aumentando. Então, se você não trata isso, quando é na vida adulta, fica ruim. Então, assim, é muito, muito legal, é maravilhoso você dar alta para as pacientes e elas ficam naquela questão assim: ai, mas e se?
Mas e se? Mas também se você não fizer e se arrepender? Mas e se você ficar preso? E se você ficar aí? Porque o companheiro geralmente fica. Ah, mas um homem que nem eu você não vai arrumar. Ah, mas ninguém vai te querer. Ah, mas eu digo com todas as letras. Tanto existe homens melhores do que o seu companheiro e existe mulheres melhores que a sua companheira. Sempre tem. Pode ser que hoje seja raro acontecer de conhecer pessoas melhores? Sim, mas sempre tem uma pessoa melhor do que a gente. A gente tem que ter humildade de reconhecer isso. Então eu sempre falo, não tem essa de si. Faça, porque a sua vontade de voar tem que ser muito maior do que o seu medo de cair. Então eu Nossa, que sempre lindo. digo pra Gente, elas. não, calma, repete. Você Eu falou muito rápido, falando 2x, É verdade. querida. Eu sempre digo pra elas que o. Fala aqui, olhando nessa câmera aqui, ó, pessoal. Eu sempre Que digo. frase. Eu sempre digo tanto pra elas quanto pros homens, né? Que a vontade de voar tem que ser muito maior do que o medo de cair. Aí o pessoal fica, né? Tanto o homem quanto a mulher, mas e se? E se não der, e se não der, não, mas vai dar. Porque já tá dando errado, porque você já está ali. O errado já conhece, né, Já Bia? conhece. E aí, o que que eu falo, já pra finalizar essa questão? E se não existe, vai, já tá ruim. Então, a chance de, se der errado, você vai aprender. Mas não tem chance de dar errado, porque você precisa sair do que já está ruim. Hoje mesmo eu estava comentando com a Rê a questão do se afastar para conseguir ver com nitidez Você o que precisa sair da ilha para enxergar a ilha. É. Sim. Porque tem muitas pessoas que falam assim: "Ah, pega uma lupa para Lembrei. você enxergar maior o problema". Só que muitas vezes não é pegar a lupa para ampliar o problema, para você ver com mais É clareza. para ver de outra É perspectiva. para você. Às vezes o que aquela mulher precisa é você afastar um pouco, né, para você conseguir ver com mais clareza. Exatamente. Eu na unha, eu pego às vezes a mãozinha da cliente, pessoal, e fico olhando assim, ó, de longe, porque às vezes o que você olha muito pertinho, você não consegue visualizar, né? Então é muito disso. Às vezes a mulher ela tá dentro daquela situação tão próxima ali, se sentindo sufocada, ela não consegue ver ó, quem tá errado, quem não tá, os pontos que ela precisa melhorar, ela precisa se afastar. E às vezes esse afastamento é realmente concluir aquela etapa, né? Exatamente, exatamente. porque até o que eu acho interessante que a doutora Beatriz falou, que a questão do ruim, a mulher tá dentro do ruim, só que acontece com a gente, nós seres humanos, a gente se apega no conforto, por mais ruim que seja, é o conhecido, então a gente tem medo de sair dali. Conhecido. Eu tenho situações nas minhas mentorias em que tem mulheres que elas querem muito sair, aí tem a questão financeira, e elas chegam às vezes num ponto que elas ficam, eu não vou conseguir. Porque e se eu não conseguir financeiramente, emocionalmente, acho melhor ficar como tá. Eu falo, eu entendo que muitas mulheres às vezes têm o conforto, têm tudo. Eu falo, mas a que preço? Você tá vendo quanto tá doendo isso hoje? É Mas só que é o verdade. confortável, é o conhecido. Então a É. mulher tem medo de largar aquilo. Sabe igual o cachorro que não quer largar o osso? Nossa. É isso que acontece. E isso é triste, porque você sabe que a mulher já tem a consciência de que ela tem que sair dali, ela tem a vontade de mudar, mas o medo é tão grande e o apego, eu falo, larga a mão. É, solta, né? Rê? Solta isso, porque eu falo, o que pior pode acontecer? É verdade. Eu falo assim, se imagina assim, na situação que você tá hoje, uma situação péssima no seu relacionamento, mas você tem conforto, você tem dinheiro, tem tudo que precisa. Agora, se imagina lá na frente, você sozinha, independente e o principal, a paz que você vai sentir dentro de você. Verdade. Porque às vezes o barulho é tão grande, quando é o que eu falo, que você falou, sair da ilha para enxergar a ilha. Você tá muito ali naquele meio, você não consegue enxergar outra coisa, não consegue ter outra perspectiva. E eu tô passando por isso hoje, estou aqui hoje, então eu consigo enxergar muita coisa. Mas lembra que eu te comentei no carro com meu Sim, marido? Ele fala sim. assim, mas o que você precisa, o que você quer, eu posso te dar. A questão não é você poder me dar, é eu quero me dar. Eu quero sentir que eu tenho o poder de fazer e eu me dar sem precisar pedir pra você. Porque às vezes o relacionamento tá até ok, mas ela não tá ok com ela mesma. Exatamente. E ela Porque precisa. nem tudo é só se sobre o afastar. relacionamento. Tem que ser sobre como ela se sente dentro dela. Eu gosto muito de falar no meu canal. Mulheres, trabalhem. Encontre alguma coisa que você gosta de fazer. Não é sobre você, às vezes você não vai conseguir se sustentar, tudo bem, mas é tão gostoso você ir lá poder pagar a sua unha, você comprar um presentinho pra você, um pão de queijo e um cappuccino.
Né? É uma coisa tão boba, É. tão simples, mas é tão empoderador É você verdade. ter o poder de fazer isso sem precisar pedir pro seu parceiro. É verdade. Entende? Lembrou, Bia, o que você ia falar? Lembrei. Pode concluir. Então, e a gente fica nessa questão, e se não der certo, e se? Então, assim, analisa bem, se o cenário já tá ruim, você ficar não vai resolver, porque, por acaso, agora é uma pergunta, por acaso, reflitam, você lê o mesmo livro 2 vezes, vai alterar o final? Então, a gente já sabe a resposta. É. Às vezes a gente olha, a gente sabe, a gente já tem a decisão, mas a gente não tem coragem. E pegando o gancho do que você falou, na verdade, é o verdadeiro ruim confortável. Exatamente. Então, Tá a gente ruim, não mas tá bom. tá ruim, mas assim, tá confortável, É. eu não tenho que sair daqui, ai, tá aqui, eu não preciso mexer, eu não preciso fazer separação. Tá eu não- fácil, né? tá fácil, eu não preciso. Eu tô com a pessoa que ela aceita, eu não preciso me esforçar. Sim. Isso aqui pra mim tá bom, se eu de repente tentar fora, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que lutar, e aqui pra mim tá bom. Vai é dar ruim, trabalho. confortável. Vai dar Dá trabalho. trabalho. Não quero mexer com papelados. É. Exatamente, não quero me mexer. Então é exatamente isso. Então, ler o mesmo livro 2 vezes não vai alterar o final. Ponto. E você, assim, nessa sua jornada com bastante histórias diferentes, casos diferentes, você já viu algum caso que você olhando como profissional, a questão não era nem o relacionamento, mas sim questões, né, da infância daquela mulher, inseguranças que alguém gerou nela, que ela tá passando ali para aquele, ou então um ajuste fino ali, porque eu acho também muito responsável a gente decretar algo assim, sim, sim, não, não. Eu acho que o relacionamento tem que ser visto com muito, até o lado do homem também. Por que que ele tem esse posicionamento? Será que a criação dele fez com que ele fosse assim? E um olhar, né, profissional, fala assim, ó, ele é assim por conta do pai, por conta do que ele passou na infância dele. Pelo que eu vi, não vai mudar, é isso mesmo que ele tem como verdade, sai fora. Tipo assim, sabe? Eu acho que tem que ser um olhar para os dois lados, assim. Tem que ter uma empatia dos dois Sim. lados, É, né? porque todo mundo tem traumas, né? Todo sim, mundo vem de uma infância, tanto o é, homem quanto a mulher. sim, e a gente também tá num cenário onde, gente, ó, muita calma que eu vou falar agora, tá? Eu não sou feminista, mas eu sempre levanto a bandeira da mulher. Então, eu acredito que, como a Rê acabou de falar, todos nós temos traumas, todos nós temos passados. Então, o que eu quero dizer para você que está em casa, entenda que é muito drástico você chegar numa pessoa e falar termina ou fica por conta disso, disso, disso. Você tem que olhar para os dois lados da moeda, porque é muito fácil você pegar uma amiga, ouvir só a versão dela e não ouvir a versão do outro lado. Porque o que eu sou com a minha amiga, eu não sou com a minha irmã, eu não sou com a minha mãe. Eu tenho várias pessoas, vamos dizer assim. O que eu sou com meu filho, eu não sou com meu marido. Então, às vezes, a sua amiga tá falando ali de um jeito que vai ser tendencioso, né? E às vezes em casa ela é um dragão. Ela é terrível com o marido. O famoso Satanás. Como Né? Então, assim, nós temos, né, que também ter, eu falo isso porque muitas clientes confidenciam coisas para mim que eu tenho que ser profissional, como é que fala? Abraçar, acolher essa cliente, mas eu não tô dentro da casa da cliente. Esse é um ponto, Sim. né? Então, antes de você tomar qualquer decisão no seu relacionamento, pense, reflita, e quando você ter uma consulta, né, que eu espero com a doutora Beatriz aqui, que é maravilhosa, se abra de verdade, né, Bia? Porque muitas pessoas querem falar só o lado dela ali, Sim. tá? E assim, eu acho que é muito importante ser 100% sincera naquela questão, né? Sim. Agora, fechando um pouquinho esse ponto, vamos falar um pouquinho, o pessoal que está em casa, sobre a autossuficiência. Porque eu acho que é de suma importância, né? Como a Rê falou, mulheres trabalhem, tenham o seu dinheiro, né? Eu acho isso muito incrível, gente, porque hoje em dia, no cenário que tá, Brasil, mundo, né? As coisas estão muito caras. Muitas mulheres, quando aparece uma crise ali, financeira, né, num casamento, a primeira coisa que essa mulher faz, eu vou deixar de fazer meu cabelo,
eu vou deixar de fazer minha unha, eu vou deixar de fazer isso. Vou tirar meu pilates, né? O treinamento com a Renata também já vou tirar, a mentoria, porque é supérfluo. Mas a que preço, Exatamente. né? A que preço? Porque vai tirar tudo isso que deixa essa mulher se sentindo que é como se fosse aquela gasolina, né? Você coloca aquela gasolina ali pro carro andar, Sim. né? E aí ela tira tudo isso, só que às vezes o marido não tira o futebol dele. Exatamente. Isso é o mais comum do que se imagina. E o problema é o seguinte: a raiz de tudo isso é a criação que a gente, é a sociedade. Porque desde quando? Desde as nossas tataravós, a mulher ela foi criada para servir o homem. É, Para o homem ser o provedor, eu também não sou feminista, tá, gente? Como a Jo falou, também sim, não sou. Inclusive, a minha opinião sobre isso é que o homem sim tem que ser o provedor da casa. Isso sim. é o que eu penso, tá? Porém, pelo homem ser o provedor, a mulher não precisa entregar a vida dela inteira nas mãos desse homem, né? O Sim. que acontece, isso aconteceu comigo, gente. Eu passei um casamento de 25 anos, passei quase que uma vida inteira apenas sonhando os sonhos dele, correndo atrás do que ele queria, fazendo tudo como ele queria e fui me deixando para trás. E muitas vezes, em crises financeiras, eu abria mão de tudo e ele continuava gastando com as coisas que eram supérfluas, que eram importantes Não para existe ele. uma balança Não ali, existe um né? Às equilíbrio. vezes essa mulher ela tira até coisas só dela. Deixa de cuidar, às vezes, da saúde. Deixa Sim. de pagar um médico, né? Cuidar da saúde dela, fazer um exame preventivo por causa disso. Porque vai pesar no orçamento, né? Exato. Então, Bia, fala um pouquinho pra gente nessa questão emocional. O que que você considera hoje uma mulher que é autossuficiente? É somente aquela mulher que. Porque hoje em dia a gente vê muito isso, né? Aquelas mulheres que batem no peito e falam assim: eu sou autossuficiente, eu não preciso de homem pra nada. Fala desse jeito, eu não preciso de homem pra nada. Eu me basto, eu não preciso de ninguém. E não é só homem, não, tá, gente? É aquela mulher que fala assim: eu não preciso de ninguém. Eu acho muito sério. Eu, particularmente, eu acho muito séria essa fala. Mas você, como profissional, o que que você considera a mulher ser autossuficiente? Quando a mulher fala assim: eu sou autossuficiente. Olha, esse negócio, como você disse, na questão da mulher bater no peito, não preciso de homem pra nada, eu acho um absurdo isso. Porque eu acho que você não precisa falar dessa forma, porque aí cai na questão, por isso que os homens não querem mais casar hoje em dia. Exatamente. Por causa disso. Ah, eu não preciso. Bom, se ela não precisa de mim, eu vou querer ficar com ela pra quê? Não precisa de mim para nada. É, Uma coisa, realmente, de fato, é você não precisar, porque você já é estabilizado, você já tem a sua vida, ok. Mas uma coisa é você falar assim, poxa, eu preciso de um parceiro. Você pode ter um homem, embora você não precise dele, e falar assim, olha, realmente, de fato, eu sou muito bem resolvida, eu não preciso de você. Mas eu escolhi você. ai, É que linda. diferente, porque você desvaloriza totalmente o papel do homem. Então, os homens, você pede, troca isso, troca aquele, não faz. Por quê? Porque eu sou o suficiente. Não troca uma lâmpada, né? Eu sou, a mulher, eu sou suficiente. E Então, depois não é assim reclama também, que né? o homem não faz nada. Ele fala assim, ele é Exato. um banana. É, Não faz nada, não põe um varal, não troca uma lâmpada, não faz eu isso. sou autossuficiente. Eu sempre batendo no peito, né? Mas eu não preciso. Eu não preciso. Não é assim. fica com Não aquela é assim. energia masculina, né, Rê? Exatamente. Muitas Eu gosto de falar que mulheres a têm. autossuficiência, ela começa na mulher que tem opinião. Sim. Eu passo muito por isso nos meus desafios, as consultorias que eu ofereço para as mulheres, né? Eu ajudo mulheres a construírem disciplina. Muitas falam assim: ai, Renata, mas eu não consigo ter um estilo de vida saudável porque meu marido me sabota. Então, isso já vem da falta de autonomia, autossuficiência dessa mulher e falar assim: olha, amor, você pode comer isso, mas eu vou seguir a minha alimentação. É uma coisa tão pequenininha, bobinha, É mas a partir daí verdade. você já enxerga que essa mulher, ela não tem autossuficiência nem para ter a própria opinião, para decidir o que vai comer quando vai no restaurante. Amor, o que você quer? Ah, não sei, amor, escolhe aí o que você quer. Quanta gente faz isso? Em coisas Já pequenas, começa aí. né? Aí você tá falando essa questão da autossuficiência. E, de fato, pra mim, o que eu vejo na minha visão é a mulher que é autossuficiente, ela pode estar num casamento falido, infeliz. Mas se o cara não quer crescer,
eu cresço por mim. Exatamente. Ela já tá sendo autossuficiente. Ah, ele tá ali, quer ficar ali sentada, assistindo o jogo o dia inteiro, não quer fazer nada. Eu vou fazer por mim. Porque a mulher, ela fica a vida inteira fazendo por ele, como você disse. Você viveu os sonhos Exatamente. dele. Ou por eles, né? Por Fica eles, por eles, filho, né? filhos. É assim, aí a mulher tem essa questão de ficar muito de se dar pra família. Ela se anula, ela se machuca, ela mesmo se despreza. Só que assim, se coloca num lugar, faz ao contrário. Você acha que a família, os filhos, o marido, vai deixar de viver por causa de você? Não. Aí é que tá, você não pode, porque a família tem importância, mas você tem que ver o que é melhor pra você. Não adianta você ficar sofrendo, morrendo ali, entendeu? Você tá, sabe, é como se você estivesse dentro de você estivesse se afogando, tentando respirar, e não consegue ter visão daquilo. Então, assim, não pode. Então, a autossuficiência, tanto pro homem quanto pra mulher, é o seguinte: tá ruim, mas eu vou fazer por mim. Eu não vou esperar por ela, não vou esperar por ele. Ah, eu quero estudar, ele não quer. Eu vou estudar pra mim, por mim, pra fazer pra mim. Para mim ter o meu diploma, para mim ter o meu valor, para mim me sentir realizada. Então, se é importante para você, você não precisa da aprovação do outro. Com certeza. É igual aquela questão, né? Tem pessoas que falam assim, as solteiras, né? Falam assim, eu estou buscando a metade da minha laranja. Você tem que ser a laranja inteira, né? Exatamente. E encontrar outra laranja você se inteira. reencontrar primeiro, até que para o outro te olhe de outra forma, Sim. admire você. É, porque uma laranja inteira e a outra laranja inteira, se uma laranja for embora, a outra não vai deixar de ser laranja, Exatamente. né? Agora, se você procura, você tem uma metade de uma laranja e vai procurar outra, não vai dar certo, né? Então, para as meninas aí, ó, que tá nos assistindo, que tá no relacionamento, mas o seu relacionamento tá legal, tá saudável, mas tem alguma coisinha que precisa ajustar, eu acredito que vamos puxar aqui para o lado da beleza. Você não precisa de uma permissão, vamos dizer assim, para você conhecer algo diferente que seja para você. Ah, eu quero cortar o cabelo. Você já ouviu isso, Rê? Tem mulheres que não cortam, gente, o cabelo porque o marido não deixa. Às vezes quer fazer umas luzes. Ah, tô com medo. Não, você é autossuficiente. Você pode, o corpo é seu, né? Então não precisa ficar com aquele receio, né? Ai, tem meninas que falam assim, meu, eu tenho questões assim da minha parte mais emocional que eu queria entender. Você não precisa da aprovação do seu marido para fazer uma terapia online, que hoje tem até online, né? Tem online. É maravilhoso, você não precisa nem se deslocar. Hoje a tecnologia tá incrível, gente. Dá para fazer muita coisa online. Ah, eu quero mudar o meu corpo, eu quero ganhar mais massa muscular. Você não precisa da autorização, você é autossuficiente. Eu acredito que é até gostoso e saudável, né, Rê? Que acho que a gente conversou sobre isso um tempo atrás, que você tem os seus projetos, coisinhas pequenas. Ah, eu vou fazer minha unha lá na Jô. Eu não vou falar pro meu marido que eu tô indo fazer a unha. Quando ele chegar, ele vai ver algo diferente. Gente, tem novidade. É legal você ter novidade no seu relacionamento. Ai, nossa, seu marido vê lá você, né, mais à vontade. Nossa, que... Tô fazendo uma mentoria. É igual eu que tô aqui, as pessoas falam, mas como assim? E o seu marido? Você viaja sozinha? Eu falo, gente, eu não sou gêmea siamesa com ele. Não sou agarrada com ele. Nós somos um casal e a gente precisa ter o que conversar. Porque ficar o dia inteiro ali dentro de casa com a pessoa, você já não tem nem mais assunto. E às vezes, assim, eu falo para as pessoas que tá com um relacionamento legal, tá saudável, mas tem algumas questões, justamente por isso. Porque é só afinar um pentezinho fino ali, ajustar essas questões, porque a tudo tem que fazer junto. Não precisa fazer junto, né? Até porque as pessoas pensam assim, mas eu não sou uma CEO de uma grande empresa para ter novidade, para falar no meu casamento, ou quando a gente for sair para jantar junto. Não precisa ser uma grande CEO. Se você escolher pequenas coisinhas que cabem no seu orçamento, falar, ser autossuficiente, sem ter que ficar... Eu falo que é passar boleto, né? Não precisa ficar passando boleto. Vai lá e faz. E eu digo mais, quando você... faz as coisas, não que você deva satisfação, mas você informa depois, deixa a pessoa participar, mas ela não decidir por você, a pessoa ela te dá muito mais credibilidade. Com certeza. Eu digo pelo meu aqui, ó, pelo meu bebezinho, gente. Eu liguei lá pra Gleice, falei do projeto há muito tempo atrás, depois achou que não ia sair, depois
Hoje tá saindo, né, o nosso primeiro episódio e eu deixei ele participar, mas eu não deixei ele tomar À frente, as né? decisões, quem ia vir, qual horário, local, porque eu quero ter novidades pro meu casamento. Eu quero falar, eu quero deixar ele participar. Então, assim, essa vai a dica pra vocês, hein, gente? Às vezes é um ajustezinho pra não cair na monotonia, né, Rê? Com Porque às vezes certeza. acaba entrando ali como é naquele famoso cotidiano, né, que as pessoas falam, Exatamente, entrou na, como que é? Rotina. Na rotina, né? E às Exatamente. vezes é uma coisinha tão Eu, pra simples. finalizar, falar assim, mulher, você tem que descobrir quem é você sem o seu parceiro. Você tem que se Sim, conhecer, porque a gente entrega até a nossa personalidade pra eles, os nossos hobbies. Qual o seu hobby? É o que meu marido gosta. tem muita Então, mulher. primeiro se conheça, que até o seu parceiro vai te olhar de uma outra forma. É verdade. Gente, infelizmente a gente já tá indo pro finalzinho da nossa primeira edição, mas eu queria deixar aqui um espaço para as nossas convidadas deixarem as últimas reflexões, os últimos recadinhos. Assim, passou rápido, né, gente? Mas eu acredito que vai ter muitas outras oportunidades. A Rê, quando voltar pro Brasil, ela vai trazer mais novidades Com toda ainda, porque a mulher certeza. não para, gente. A mulher estuda, trabalha, viaja. E assim, tem muito mais pra gente conversar e a Beatriz também. Então, primeiro você, o que você quer deixar de reflexão, de mensagem para essa mulher? Raízes em conexão, né? O que você deseja para essa mulher e para essa jornada, né? Que só tá Eu vou aproveitar o começando. nome Raízes em Conexão. Acho que você, mulher, tem que encontrar a sua raiz. Eu tendo vindo pra cá, pro Brasil, estando ali perto da minha mãe, da minha família, é eu reencontrando as minhas raízes. Às vezes, tudo que você precisa é isso. Será que você lembra de onde você veio? Quem você era antes de conhecer o seu parceiro, antes de ter decidido esse trabalho que você decidiu para ser para sua vida? Então, se conheça em primeiro lugar, se cuide em primeiro lugar, se ame e a partir daí tudo vai fluir na sua vida. Até porque, né, a mulher é o grande, a engrenagem principal Exatamente. dessa. Se a mulher não tá bem, um A casa relacionamento, inteira não a fica casa bem. desaba, Desaba literalmente, é. literalmente. Então, essa engrenagem que é você tem que estar bem ajustada ali, certinha, para todas as outras engrenagens funcionarem perfeitamente. E para funcionar, a gente tem que olhar para dentro, né? Rê, fala para o pessoal de casa como que tá hoje a sua agenda, aonde a gente pode te encontrar nas redes sociais e principalmente do programa que eu falo assim, gente, ó, eu já sou A Jo assim. faz parte do Desafio Reset 21, que é um grupo no WhatsApp para mulheres que querem mudar o estilo de vida delas para um estilo de vida saudável. Ofereço também mentoria para mulheres, a mentoria Libido pela Vida. Tem mentoria Lindo. particular e mentoria em grupo, que é nada mais para mulheres que querem recuperar o encanto de viver, que é a libido por viver, tá? E vocês podem me encontrar no Instagram, Renata Lima 4.0, 2 canais no YouTube, o Renata Lima Real e o Renata Lima Desperta. E ó, para você que pensa assim, esse negócio de mentoria, de coach, não é para mim, eu vou falar, a Renata, A Jo é a prova. ela é É. diferenciada. Eu já participei de várias mentorias que a pessoa só pegou o seu dinheiro, você entrou no grupo e você simplesmente, as próprias mentoradas ficavam só se ajudando e a mentora É. mesmo sumia. É verdade, isso é muito Então, comum. eu falo que é só assim, um grupo de lead que eu falo, né? Eu detesto me sentir um lead, gente. Lead, para quem não sabe, é só um contato ali para aquela empresa ter como te achar, Te dá né? dinheiro, E né? a Rê não é assim, gente. A Rê, ela participa mesmo dos grupos, ela tá muito ativa, ela motiva as mulheres. E assim, depois pode chamar ela lá que ela vai falar de valores, mas tem assim, para todos Pra os todos os bolsos. bolsos. E eu sei que esse canal vai para fora também, então você que está fora do Brasil, você também consegue fazer uma mentoria com ela internacionalmente. De Ela qualquer tem, lugar do mundo. Eu ela, tenho clientes em Portugal, nos Estados Unidos, no sim, mundo inteiro. é incrível, gente. Ela fala inglês também. Ela é completa. Não, ela é Tá bom? maravilhosa. Obrigada. Incrível. E você, Beatriz, fala aí com o pessoal as últimas considerações, que você, os seus projetos, né? Você falou recentemente que você está com um novo escritório, né? Um novo endereço, né? Você atende presencial e online também, né? Isso, eu atendo presencial na Vila Mariana e eu atendo online também. E deixando as minhas considerações finais, eu vou dizer tanto para o homem quanto para a mulher. Se é importante para você, você não precisa da aprovação de ninguém.
Então, assim, faça o que tem que ser feito. Embora você pense, mas o que vão pensar? Vou ser eu, tá? Dane-se o que as pessoas vão pensar. Se você é egoísta, então seja egoísta pra fazer pra você. Se ame, seu amor próprio, ele vem daí, sem aprovação de ninguém. É É isso que eu tenho a aí. dizer. E aí, qual o seu Instagram? Deixa o Meu pessoal. Instagram é Beatriz Késia, terapeuta. Ah, legal. Gente, a Beatriz também ela é diferenciada, por quê? Porque ela atende o público masculino. Então, você que tem, assim, um amigo que tá com uma situação difícil, né? Um irmão que tá com um casamento também meio complicadinho. Então, a Beatriz, ela atende também o público masculino, tá bom? Ela é especialista nessa parte de relacionamento, mas também atende outras linhas, Bia? Só relacionamentos e relacionamentos abusivos. Inclusive, aproveitando o que você falou, é incrível que até que eu vou falar, mas a minha maior procura são o público masculino. Olha, Caramba, é interessante isso, é né? interessante. É o público masculino, porque a gente tá falando de crescimento e eles têm essa questão do crescimento, Uhum. que eles estão estagnados, ele quer crescer e automaticamente, no caso deles, é a mulher que não quer crescer. Então, é ao É contrário. o contrário. Mas o meu público maior é masculino. Ah, então é isso aí, galerinha. Gente, e eu, o que que eu vou falar pra vocês? Estou muito feliz, muito realizada. Eu acho que pro primeiro, fala aí, foi maravilhoso, Foi né? maravilhoso. incrível. Muito bem. Merece então. aplausos aqui pra Merece. ela. Ó, Merece aqui, ó. Nossa. Ó, mas quem vai falar é vocês aí de casa. Agora eu tô. Gente, é complicado, porque eu tô do lado de uma YouTube, na frente de uma YouTuber já, né, consagrada, experiente. Obrigada. Mas eu vou seguir aqui, né? Como a diretora também falou, ó, não esquece de pedir pro pessoal dar o joinha, comentar, compartilhar. Então, assim, é só o primeiro de muitos. A gente vai ter muitas outras convidadas de outros segmentos. Então, assim, se você já gostou desse episódio, já começa seguindo, tá bom? Aqui, ó, Raízes em Conexão. Fica conectadinha, tá bom? Tira um print, coloca nos comentários a parte que mais te pegou, a parte que mais te tocou, a parte que mais faz sentido pra você. E a gente vai dar um jeito de responder, entrar em contato, tá bom? Deixo aqui as minhas considerações, que eu tô muito feliz com esse novo início. Eu acredito que vai ser um sucesso. E até a próxima, ó. E não esquece de marcar a Renata lá no Instagram, tá bom? E a Beatriz. Só marca a gente lá, pessoal, no Instagram. Jordânia Morena Flor, um Instagram incrível. Você quer fazer as unhas também? Eu tô aqui, ó, em São Paulo, Vila Matilde, tá bom? Pertinho da estação. Entre em contato lá, agenda o seu horário. Eu também ministro cursos, tá bom? Para você que quer entrar no ramo das unhas, um ramo que tá em ascensão, tá em crescimento. Beleza, né? Não tem como dar errado. E marca as meninas também, a Renata e a Beatriz. E até a próxima. Até a próxima. Beijo! Beijo.